Quase todo mundo que teve algum contato com a Bíblia já tentou, em algum momento da vida, lê-la do começo. Às vezes, essa decisão nasce de curiosidade, outras vezes surge como parte de uma busca espiritual, ou simplesmente do desejo de conhecer melhor um texto que teve tanta influência e ainda tem na história humana. Afinal, estamos falando de um dos livros mais lidos e mais discutidos de todos os tempos. Um texto que atravessou milênios, moldou culturas, inspirou obras de arte, debates filosóficos e tradições religiosas inteiras. Então, a pessoa abre nas primeiras páginas. A leitura começa com interesse. A criação do mundo, as primeiras histórias da humanidade, as narrativas dos patriarcas. Durante alguns capítulos, tudo parece relativamente claro, quase familiar. Mas, em algum ponto, algo começa a mudar. De repente, aparecem longas genealogias, sequências de nomes difíceis de pronunciar, histórias breves que parecem interromper o fluxo da narrativa. Depois surgem blocos inteiros de leis que falam sobre alimentos, tecidos, sacrifícios, pureza ritual. O leitor moderno começa a sentir um certo desconforto. A impressão costuma surgir de forma silenciosa. Talvez eu não esteja entendendo direito. Algumas pessoas param nesse momento. Outras continuam por mais alguns capítulos, mas com crescente dificuldade. A leitura passa a exigir esforço. O entusiasmo inicial diminui. E aos poucos se forma uma conclusão muito comum. A Bíblia é um livro difícil. Curiosamente, essa experiência é compartilhada por muita gente. Ela acontece com pessoas religiosas e também com pessoas que apenas têm interesse cultural ou intelectual. A dificuldade não depende necessariamente da fé ou da falta dela, nem depende de inteligência ou formação. Na maioria das vezes, a dificuldade nasce de algo muito mais simples. Nós estamos lendo um texto muito antigo, como se ele fosse um livro moderno. Abrimos a Bíblia esperando encontrar algo parecido com os livros que costumamos ler hoje. Uma narrativa contínua, organizada de maneira linear, com explicações claras e progressão lógica. Esperamos que o texto fale diretamente ao nosso tipo de pergunta. Mas a Bíblia não nasceu nesse ambiente. Ela surgiu em sociedades agrícolas e tribais do Antigo Oriente Próximo, dentro de um mundo onde a maneira de pensar, de organizar a vida e de compreender a realidade era profundamente diferente da nossa. O leitor moderno entra no texto trazendo perguntas do século XXI. O texto responde a perguntas que pertencem a um mundo de 5.000 anos atrás. É como tentar compreender plenamente uma conversa ouvindo apenas metade do diálogo. Algo essencial permanece fora do campo de visão. Talvez por isso tantas pessoas tenham a sensação de que a Bíblia é difícil de entender. Não necessariamente porque o texto seja obscuro em si, mas porque a distância entre dois mundos, o nosso e o mundo em que esses textos foram escritos, raramente é considerada. Antes de perguntar o que a Bíblia significa hoje, talvez seja necessário fazer uma pergunta anterior. Em que tipo de mundo esses textos foram escritos? Para começar a responder essa pergunta, precisamos reconhecer algo simples, mas decisivo.
O mundo em que a Bíblia foi escrita não se parece muito com o nosso. Não se trata apenas de uma diferença de idioma ou de costumes. Trata-se de uma diferença mais profunda, quase uma diferença de mentalidade. O leitor moderno vive num mundo moldado por séculos de pensamento científico, por sociedades urbanas complexas e por uma forte valorização do indivíduo. Estamos acostumados a analisar textos procurando informações objetivas, argumentos organizados e explicações diretas. Mas os autores bíblicos não escreviam dentro desse horizonte. Eles viviam em sociedades agrárias, onde a maior parte da vida estava ligada ao ritmo das estações, da terra e da sobrevivência coletiva. A experiência humana era profundamente comunitária. A identidade de uma pessoa não era definida principalmente por suas escolhas individuais, mas por sua família, seu clã, por sua tribo. Além disso, o modo de compreender o mundo também era diferente. Hoje, tendemos a separar áreas da vida. Falamos de política, religião, economia, ciência como campos distintos. No mundo antigo, essas divisões quase não existiam. A vida era percebida como uma realidade integrada. Um acontecimento político podia ser interpretado como um sinal religioso. Uma colheita ruim podia ser vista como uma consequência espiritual. A fronteira entre o natural e o sagrado era muito mais permeável do que na mentalidade moderna. Isso influencia profundamente a maneira como os textos foram escritos. Outro ponto importante é o tipo de linguagem. Nós estamos acostumados a textos analíticos, esperamos definições claras, conceitos precisos e argumentos organizados de maneira lógica. Já a literatura do mundo antigo frequentemente comunica ideias por meio de narrativas, imagens, genealogias e repetições. Uma história não era apenas entretenimento, era também uma forma de transmitir memória, identidade e visão de mundo. Quando o leitor moderno encontra genealogias, por exemplo, pode ter a impressão de que está diante de uma lista sem importância. Mas, para uma sociedade onde a identidade dependia da linhagem familiar, essas listas tinham um significado profundo. Elas situavam uma pessoa dentro de uma história maior. Algo parecido acontece com as leis. Muitas delas parecem estranhas para nós porque respondem a problemas específicos de uma sociedade antiga: organização tribal, pureza ritual, preservação da comunidade. Lidas fora desse contexto, elas são arbitrárias. Mas dentro daquele mundo, elas participavam da tentativa de construir ordem social e religiosa. Perceba então o que está acontecendo quando abrimos a Bíblia hoje. Nós estamos lendo textos antigos com perguntas modernas dentro de categorias que não existiam quando esses textos foram produzidos. É como tentar compreender plenamente um mapa antigo usando apenas as referências de um mapa moderno. Os territórios podem ser os mesmos, mas a forma de representá-los é diferente. Talvez por isso a Bíblia pareça confusa para tantos leitores contemporâneos. Não porque o texto seja incoerente, mas porque estamos atravessando uma distância cultural enorme sem perceber. E é justamente essa distância que precisamos aprender a percorrer. Quando começamos a perceber essa distância entre mundos, algo interessante acontece. A Bíblia deixa de parecer apenas um livro difícil e passa a ser vista como aquilo que ela realmente é, um conjunto de textos antigos que nasceram dentro de contextos históricos muito específicos.
Em outras palavras, a Bíblia não surgiu de uma única vez, nem foi escrita como um livro moderno, planejado do início ao fim. Ela se formou ao longo de séculos. Diferentes autores, vivendo em épocas distintas e enfrentando realidades diferentes, produziram narrativas, poemas, leis, reflexões e memórias que mais tarde seriam reunidas dentro de uma mesma coleção. Por isso, muitas vezes temos a impressão de que o texto muda de tom ou de estilo de uma parte para outra. Em certo momento, encontramos histórias curtas e intensas. Em outro, aparecem longos discursos ou conjuntos de leis. Em outros trechos, surgem poemas, provérbios, profecias. Não estamos diante de um único tipo de escrita. Estamos diante de uma biblioteca. E como toda biblioteca, cada texto nasceu para responder a perguntas específicas do seu tempo. Algumas dessas perguntas dizem respeito à organização de uma comunidade. Outras tentam interpretar acontecimentos históricos, como guerras, crises políticas ou exílios. Há também textos que procuram expressar experiências humanas profundas: alegria, sofrimento, esperança, medo. Quando lemos a Bíblia como se fosse um livro único, homogêneo, essas diferenças parecem confusas. Mas quando reconhecemos que estamos diante de uma coleção formada ao longo de muitos séculos, essas variações começam a ganhar sentido. Cada texto passa a ser visto dentro do momento histórico em que surgiu. Essa mudança de perspectiva altera profundamente a leitura. Narrativas passam a ser lidas como narrativas e não como relatos científicos. Leis passam a ser compreendidas dentro da sociedade que procuravam organizar. Poemas deixam de ser tratados como descrições literais da realidade e passam a ser percebidos como linguagem simbólica, capaz de expressar emoções e visões de mundo. A própria ideia de revelação, para muitos leitores antigos, estava ligada justamente a essa interação entre a experiência histórica e a reflexão sobre o divino. Em vez de receber um livro completo de uma só vez, as comunidades preservavam histórias, leis e memórias que julgavam fundamentais para compreender sua identidade. Com o tempo, esses textos eram copiados, transmitidos, interpretados e finalmente reunidos. Perceba como isso muda a forma de olhar para a Bíblia. Ela deixa de ser um manual pronto e passa a ser uma tradição viva de reflexão sobre a experiência humana diante do sagrado. Talvez seja por isso que tantas pessoas, mesmo em épocas muito diferentes daquelas em que os textos foram escritos, continuam encontrando algo de familiar nessas páginas. Porque, embora o mundo antigo seja muito diferente do nosso, as perguntas humanas fundamentais continuam sendo surpreendentemente semelhantes. Perguntas sobre sentido, justiça, sofrimento, esperança e limite atravessam gerações. E muitos dos textos bíblicos nasceram justamente como tentativas de responder a essas perguntas. Quando reconhecemos essa dimensão histórica, algo curioso acontece. A Bíblia não se torna menos relevante por ser antiga. Ela se torna mais compreensível. Não porque eliminamos a distância entre nós e o texto, mas porque aprendemos a atravessá-la. Talvez esse seja o primeiro passo para realmente ler a Bíblia. Antes de perguntar imediatamente o que ela significa hoje, é preciso perguntar em que tipo de mundo esses textos nasceram,
quem os escreveu e quais questões estavam sendo discutidas naquele momento da história. É justamente essa jornada que vamos começar a explorar nos próximos episódios. Porque compreender a Bíblia não significa apenas interpretar versículos isolados. Significa entender como essa coleção de textos surgiu, atravessou os séculos e chegou até nós. E essa história, a história de como a Bíblia foi escrita, preservada e transmitida, é muito mais complexa e fascinante do que geralmente imaginamos.